Nosso estudo de hoje é lição 4 do livro Companheiros e tem por título Companheiros e Caminhos. Quando te dispuseres a reclamar contra certos traços psicológicos daqueles que o Senhor te confiou ao ministério familiar, medita na diversidade das criações que compõem a natureza. Cada estrela se destaca por determinada expressão, cada planta mostra finalidade particular. A rosa e a violeta são diferentes, conquanto ambas sejam flores. Os caminhos do mundo guardam linhas diversas entre si. Também nós, as criaturas de Deus, somos seres que se identificam pelas semelhanças, mas não somos rigorosamente iguais. Conforme os princípios de causa e efeito que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo que já fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado, até a completa extinção, multiplicando os bens que já possuímos para dividi-los com os outros na construção da felicidade geral. Não queira transformar os entes queridos sob o martelo da força. Ninguém precisa apagar a luz do vizinho para iluminar a própria casa. Uma vela acende outra sem alterar-se. Ama os teus, ama aqueles com quem Deus permite compartilhar a existência, entretanto respeita o caminho de realização a que se ajusta. Esse escolheu a senda do burilamento próprio. Aquele procurou a via de trabalho constante. Outro escolheu a trilha de responsabilidades intransferíveis, a fim de produzir o melhor. E outro ainda indicou a si mesmo para elevar-se a vereda espinhosa das provações e das lágrimas. Auxilia cada um como puderes, entretanto não busques transfigurar-lhes o espírito, de repente, reconhecendo que também nós não aceitaríamos a nossa própria renovação em bases de violência. Amo os entes queridos, tais quais são, e quando nas provas é que sejam chamados para o efeito de promoção da espiritualidade maior, se não consegues descobrir o melhor processo de auxiliá-los, acalma-te e ora pelo fortalecimento e paz deles todos, na certeza de que Deus está velando por nós e de que nós todos somos filhos de Deus. Isso foi marcante para mim, quando a gente teve a oportunidade de assistir pela primeira vez a entrevista de Chico Xavier no programa Pinga Fogo. São 2 programas Pinga Fogo. Mas o segundo programa foi um programa que até a produção entrou em acordo com Chico Xavier de que as perguntas fossem menos provocativas do que no primeiro programa. E no segundo programa tem um momento em que Chico Xavier é indagado sobre a juventude, sobre o movimento hippie, tudo o que estava acontecendo naquele período, no início dos anos 70. E aí Chico Xavier fala mais ou menos assim: eu venho da experiência de 4 decênios, 40 anos, ouvindo mães chorosas porque não conseguiram escravizar os filhos aos seus pontos de vista, e filhos fugindo para a rebeldia do alcoolismo, do tabagismo, do uso de drogas químicas que estava acontecendo naquele período justamente, por conta do movimento hippie, por conta da repressão que estavam tendo dentro de casa, porque os pais não estavam conseguindo entender que nossos filhos são espíritos imortais, cada um com uma missão para desempenhar, cada um com uma área de atuação, com atrações completamente diferentes uns dos outros, e a gente percebe pela prática e pela observação dos fatos que é muito comum o filho não dar continuidade ao trabalho que o pai começou, porque o filho tem uma outra afinidade profissional, não tem a mesma afinidade profissional. De maneira que o grande desafio para nós, enquanto pais principalmente, é de criarmos um ambiente para que nossos filhos sejam felizes. Mesmo que seja aquela felicidade que a gente pense assim, eu não tomaria esse caminho de jeito nenhum. Eu acho melhor aquele outro caminho. Mas, se é ele que está tomando esse caminho, deixa ele tomar o caminho, porque cada um vai ser responsável também pelas suas escolhas. Tudo bem. E
a gente só não deixa de aconselhar, sem impor, sem estar na base da violência. Então, é papel nosso enquanto pais, sim, a gente observar desde o início, como diz lá no Evangelho, capítulo 14, texto 9, ingratidão dos filhos. Santo Agostinho fala para a gente, o que vai ser cobrado da gente é que a gente, como um bom jardineiro, vai observando desde o início onde estão as arestas dos nossos filhos e vai procurando, através de um processo chamado educação, só educa quem tem amor, né? A gente procurar orientar. Mas vai ter coisa que a gente vai orientar e não vai ter jeito. Os filhos vão ter as suas provas, vão ter as suas expiações. E é muito duro quando a gente ouve assim do Emmanuel, até porque nós ainda temos muita vaidade, orgulho e egoísmo dentro da gente. Mas ele vem falar assim, esse parente, eu estou falando de parente, eu estou falando de filho, né? Escolheu a senda do burilamento próprio, legal. Então ele está buscando uma auto-reforma aqui, o autoconhecimento, legal. Aquele procurou a via do trabalho constante, está ocupando o trabalho, está ganhando dinheiro, está procurando, tudo bem. Outro escolheu a trilha de responsabilidades intransferíveis. Falou, isso aqui como tem lá naquele texto, o dever, é o meu dever. Agora, outro, para elevar-se, buscou a vereda espinhosa das provações e das lágrimas. Muitas das vezes a gente vai pensar assim, ele precisava passar por esse vício para descobrir que ele tem uma tendência viciosa e para ele mesmo, por conta própria, aprender a vencer esse vício. É duro para a gente, né? A gente pensar dessa maneira, porque não tem como, o pai acaba sofrendo junto, a mãe acaba sofrendo junto, e chegam alguns momentos em que a gente conhece casos em que os pais simplesmente perderam o interesse. Tá bom, já que o filho quer tomar esse caminho, que ele tome, mas nós somos chamados aqui, a missão da paternidade, da maternidade, para o tempo todo estar buscando renúncia, buscando amar e buscando respeitar os nossos filhos. Mas o Emmanuel chama aqui de maneira muito até amorosa e impactante, a gente vai usar assim. Ama os seus entes queridos, tais quais são. E quando nas provas, aqueles sejam chamados para efeito de promoção na espiritualidade maior, se você não conseguir o melhor processo de auxiliá-los, acalma-te e ora. Vai chegar um momento, gente, que muitas das vezes mesmo, a gente conhece casos mesmo, só restou o recurso da oração, não tem mais o que fazer. Né? Até porque, por falta de tato, por falta de sensibilidade, você acabou criando obstáculos agora para que seus conselhos cheguem no filho. O filho já criou uma camada, uma proteção, um escudo de rebeldia que você não consegue mais chegar nele. Então vai ter momentos que vai ser oração pelo fortalecimento e paz deles todos, na certeza de que Deus está velando por nós e de que nós todos somos filhos de Deus. E outra frase também aqui do estudo do Emmanuel, que vale a pena a gente guardar bastante aqui no coração, ele fala assim, reconhecendo que também nós não aceitaríamos a nossa própria renovação em base de violência. Quando alguém vem querer dar uma de censor da nossa vida, tomar conta da nossa vida, ou querer determinar, obrigar a gente a tomar determinado caminho, isso incomoda a gente. Porque todo mundo quer ter liberdade, quer poder estar exercendo o seu livre-arbítrio. É uma lei moral, está no Livro dos Espíritos, todo mundo quer. Então, a partir dessas reflexões, a gente começa a pensar agora em como a gente vai relacionar com os nossos parentes de maneira geral, com os nossos amigos de maneira geral, mas botando uma coisa na cabeça. Eu não estou aqui para ser censor da vida de ninguém, nem para querer modificar ninguém na base da violência, até porque ninguém muda sem vontade própria, não existe isso. Ela tem que ter vontade de mudar se ela quiser. Eu estou aqui sim para identificar onde eu tenho mais afinidade, onde eu tenho menos afinidade, e um joguinho de cintura a gente conseguir manter um relacionamento bom tanto aqui como ali, sabendo que algumas vezes, de maneira bastante interessante, é melhor a gente pegar uma opinião com aqueles que a gente não tem muita afinidade para a gente ter uma ideia nova, a gente ter novas
maneiras de resolver nossos problemas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.